Amém. Amém. Estamos aqui mais uma vez, aqui ao vivo, nosso canal. Estamos aqui mais uma vez. E a gente fica só esperando o momento a gente entrar no ar e falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar das coisas que Deus tem. E que muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente deixa de viver. Falta de conhecimento, as questões, vamos dizer assim, burocráticas, que o próprio homem cria. O próprio homem cria os entraves. O homem cria os entraves. E a igreja, ela tem um talento. Boa parte das igrejas tem um talento de burocratizar nosso relacionamento com Deus. A burocratização espiritual, religiosa. A burocratização religiosa. A gente tem dificuldade. Então, ao invés de simplificar, ou não simplificar, mas ao invés de seguir o que o Evangelho fala, aí cria-se, traz dogmas. É muito achismo, é muita teoria, muita teologia. E a teologia nada mais é do que a fracassada tentativa de explicar, de delimitar, de conceituar Deus. Na verdade, os teólogos são pessoas que querem conceituar, e de forma fracassada, porque é possível que eu, você, a nossa mente, essa limitada percepção acerca das coisas, possamos imaginar que a gente possa entender Deus. Por isso que é necessário fé. Porque se você for agir ou crer em Deus porque você o entende, você nunca vai crer. Porque Deus, ele está acima da própria compreensão, da própria capacidade do ser humano entender as coisas ao seu redor. Deus transcende, está acima. Então, quando a gente quer buscar compreender Deus, ao invés de confiar em Deus,
nós nos frustramos. E há uma questão interessante da oração. A oração. A oração, ela é o instrumento que nós temos. É o único instrumento que nós possuímos para nos comunicar com Deus. A oração. A oração, ela é o instrumento de comunicação com Deus, é a linguagem, e a oração ao mesmo tempo. Ela testifica, ela atesta a nossa confiança, a nossa fé. Porque a gente vai orar? Porque a gente iria orar para alguém ou para algo que a gente não cresce, que estivesse nos ouvindo. Então a oração, ela já é um ponto que atesta, que testifica esta fé. Eu posso dizer que eu tenho fé se eu oro. Se eu não oro, eu não curvo minha cabeça, seja lá em qualquer lugar que seja lá no meu quarto, seja lá na sala, seja em qualquer lugar. Se eu não oro, se eu não converso, se eu não confesso para Deus, não existe relacionamento, não existe fé. Nós temos que orar. Um discípulo de Jesus, ele ora. Ele ora. Aí, aqui em Mateus, capítulo 6, verso 5 até o 8, diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. A gente vê muito isso. É um festival, gente gritando, pulando, buscando palavras rebuscadas. E acham que isso faz com que Deus vai prestar mais atenção. Deus vai olhar e vai dizer: poxa, que bonitinho, como é que ele fala bonito, olha as palavras difíceis, olha só a entonação da voz dele quando vai orar, que coisa linda, né? Não. Não. Aí no 6 diz assim: quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Ao contrário, né? Ao contrário. Aí no 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Aquelas orações longas. Nada contra, mas é apenas uma dica. Termina o camarada perdendo sentido. Termina falando a mesma coisa. E vira um ritual. Perde sentido. E no 8, para encerrar, ele diz assim: Jesus diz assim: não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Né? Então, quando você for orar, não tem jeito certo e nem tem jeito errado para orar.
Né? Não tem jeito certo e nem tem jeito errado. O que tem é se você está orando com sinceridade ou sem sinceridade. O que tem é se você, na hora que está orando, está crendo que Deus está te ouvindo, que há um Deus que te ouve, ou não. É fé. No momento que você vai orar, no momento que você se inclina para Deus, para falar com Ele, você busca falar com Deus, seja sincero. É o segundo vídeo que eu faço essa semana falando sobre sinceridade. É porque há tanta falsidade, há tanta mentira, há tanta interpretação. As pessoas ali encenando e contracenando com outros. Eu finjo que prego, você finge que crê. Eu finjo que eu estou sentindo a presença de Deus e você finge que também está sentindo. Está assim nas igrejas. Isso é danoso. E aí, sabe que o que traz resultado é justamente a gente ver vidas medíocres, rasas no relacionamento com Deus. As pessoas estão dentro da igreja, mas não estão, não fazem parte do corpo de Cristo. Não buscam fazer parte, não se interessam em fazer parte. Continuam com suas vidas medíocres. Uma eterna mentira. E aí a gente vê as pessoas ficando doentes espirituais, doentes físicos, questão física, mas principalmente na questão espiritual. A depressão. Depressão é resultado de uma vida sem sentido. E quando a gente se afasta de Deus, ou quando nós não temos Cristo, não temos Deus em nossa vida, a nossa vida perde o sentido. Existe um vazio e você não percebe esse vazio. Você acha que está preenchendo, mas é um preenchimento que você vai colocando e nunca vai saciar, porque você não está preenchendo com o que tem que ser preenchido. E você se perde. Você estraga a sua vida, desperdiça a sua vida, porque você ainda não compreendeu a necessidade de Deus em sua vida. Você não percebeu isso ainda. E a honestidade em você entender isso, e essa honestidade, você colocar isso diante de Deus, é fundamental para que você comece a se relacionar com Ele e criar uma amizade com Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. E quando você tem você tenta forjar um relacionamento com Deus sem a sinceridade, Deus, ele não vai ser seu amigo. Porque ele conhece o coração, sabe que ali não há sinceridade. Não está buscando da forma que deveria buscar. Buscar a presença de Deus significa ser amigo de Deus, andar junto com Deus. Não é atrás do que Deus tem para abençoar.
como se Deus fosse um centro de distribuição de bênçãos. E a gente vê crentes doentes mentais. Isso pela questão espiritual, é a doença espiritual, mas aí termina influenciando também na questão física, como verdadeiros mongoloides espirituais. Tem uns mongoloides. E as pessoas que veem isso, se deparam com isso, olha, faz, que é isso? Elas não se sentem atraídas. Porque elas, por não conhecerem a Deus, e por não entender a necessidade, elas olham para aqueles que se dizem amigos de Deus, que se dizem crentes, que se dizem povo de Deus. E ele olha para aquilo ali, aquela farra, aquela bagunça, e diz assim, eu não quero fazer parte disso. Porque falta sinceridade, falta maturidade, falta um relacionamento mais profundo com Deus. Porque as próprias pessoas que estão dentro da igreja, muitas começam a julgar, começam a falar coisas que não estão ali nas Escrituras, se corrompem. E aí por aí vai. E a gente vê coisas terríveis. Mas é preciso que a gente continue falando do Evangelho. Então é importante que você leia a Bíblia. Então, esses problemas acontecem na igreja, esses problemas acontecem porque as pessoas não oram, as pessoas não leem a palavra, as pessoas não buscam a presença de Deus. Por isso que está desse jeito. Por isso que está desse jeito. As igrejas inchando. Não estão crescendo, estão inchando. Eu falei um tempo desses dizendo as igrejas estão obesas. As igrejas estão obesas, inchadas. Mas as pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão magrinhas, esqueléticas, desnutridas espiritualmente. Porque o alimento espiritual que elas recebem é água, aquela água rala. Não tem substância. É ralo. E aí, quando a gente vai utilizar da ferramenta que nós temos para conversar com Deus, o instrumento de conversação com Deus, de diálogo com Deus, que é a oração, aí quando você não tem essa substância espiritual, não tem essa nutrição, não está nutrido espiritualmente, aí reflete aqui, ó, na oração. Você não sabe se relacionar com Deus. Você não sabe falar com Deus. Eu não estou falando de palavras bonitas. Eu estou falando de sinceridade. Falar com Deus é falar com sinceridade. Não são palavras bonitas, não é colocações. Não. É sinceridade. Ou seja, se as pessoas não têm essa papinha espiritual bem encorpada, que possa nutrir realmente, espiritualmente, não compreende que há necessidade de sinceridade com Deus. Pensa que pode dizer qualquer coisa com Deus, para Deus, que vai enganar a Deus. Aí são mentirosos, escondem as coisas de Deus, achando ainda que pode esconder.
Aí chega no momento de oração, no momento de se prostrar diante de Deus, não é sincero. Ai, Deus, não se dá nem o trabalho de inclinar os ouvidos. Porque ali daquela boca está saindo mentiras. Não há sinceridade no coração. Não há o quebrantamento. Não há aquela, assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não há. Então é importante. Não se preocupe em aparecer nas tuas orações, de mostrar para as pessoas que você está orando. Não se preocupe com isso. É você e Deus. É só você e Deus. Fecha teus olhos, fica lá quietinho e fale com Ele. Seja sincero. Abre teu coração com sinceridade. Se expõe. Eis-me aqui, Senhor. Aí você começa a conversar com Deus. E você vai sentir a diferença. Vai mudar o teu relacionamento com Deus. Vai mudar. Você vai ter visão dada por Deus. Audição dada por Deus. Palavra dada por Deus. Porque você está começando a conversar com Ele. E Ele vai conversar contigo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.